A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville. Eu sou o pastor Eduardo Sônego, estou aqui para comentar a lição de número 1 desse primeiro trimestre de 2025, né? Graças à bondade de Deus, chegamos a mais um ano e também a mais um trimestre. Hoje a lição de número 1, de 5 de janeiro, fala sobre quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O texto áureo desta lição está localizado em Judas, capítulo 3, que diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A verdade prática diz que as heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorce os pontos principais da doutrina bíblica. A leitura bíblica que será feita em classe está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 28 ao 31, também 1 Pedro 3, 15 ao 16, e também 2 Pedro 2, do 1 ao 3. O tema é bem abrangente, é necessário algumas referências, né, para embasar também toda essa lição. A introdução diz que as heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há novo debaixo do sol. O presente trimestre tem como objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Então, começamos bem já o ano 2025, trazendo uma vacina contra esses pseudos ensinamentos, né? Esses ensinamentos falsos, ensinamentos errôneos, heréticos, que tentam de alguma forma deturpar a legitimidade da doutrina bíblica cristã pura e genuína. Nós entendemos, é claro, que há as doutrinas fundamentais, né? Existem alguns aspectos teológicos, alguns temas teológicos que não têm relevância soteriológica, ou seja, não interfere diretamente no aspecto da salvação, o fato de crer ou não naquilo, e às vezes se torna alguns temas objeto de discussão e de cosmovisão por parte de algumas denominações. Mas agora existem doutrinas que são fundamentais, que são intocáveis, que nós precisamos observar para a Escritura para não feri-las e entender à luz da Escritura a fim de preservá-las da forma como Deus as estabeleceu, para que possamos então conviver com a realidade da vontade de Deus para nossas vidas através dessas doutrinas que são fundamentais. E para isso nós temos aqui alguns métodos, temos aqui algumas ferramentas disponíveis para nos auxiliar, nos ajudar a entender e sermos vacinados contra as heresias que tentam se infiltrar no meio cristão. O tópico de número 1 diz: as ameaças dos lobos vorazes. E o primeiro subtópico fala sobre os cuidados pastorais. Os anciãos, mencionados no versículo 17, são chamados de bispos. Nessa passagem, e ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. E a função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho.
Então, há uma responsabilidade inicial por parte do anjo da igreja, o líder da igreja. Perceba que lá em Apocalipse, quando a mensagem é vinda da parte de Cristo para as igrejas da Ásia, essa mensagem ela tem primeiramente, né, um destino. E o destino dessa mensagem inicialmente é o anjo da igreja que está em Filadélfia, o anjo da igreja que está em Pérgamo, o anjo da igreja que está em Esmirna. Cada igreja tem ali o seu pastor, né, o seu líder, e compete a nós, né, eu falo aqui também como um pastor, a responsabilidade de estar sempre vacinando doutrinariamente a igreja do Senhor, alimentando na doutrina dos apóstolos, nas doutrinas bíblicas, a fim de que o povo de Deus esteja devidamente apto para rebater todas e quaisquer heresias que tente de alguma forma se infiltrar no seio da igreja. Eu sempre costumo dizer sobre a importância de você sempre comunicar ao seu pastor, caso haja o desejo de fazer talvez uma visita a uma outra denominação, a outra igreja, o que acontece às vezes com frequência, alguns irmãos têm parentes, têm amigos e desejam visitar. E essa comunicação ela se faz necessária justamente pelo fato de o pastor conhecer, né, os ambientes em que a sua ovelha está se alimentando. Porque muitas das vezes há, com certeza, isso é uma realidade, que há denominações sérias, seríssimas, que preservam também as mesmas doutrinas que as nossas, mas existem sim, infelizmente, alguns ambientes religiosos que se apropriam de heresias, de textos sem fundamento, textos fora do seu contexto, para poder alimentar e sustentar ali um ideal, uma ideia, uma teologia errônea, uma teologia falaciosa, uma teologia que vai degradar talvez a sua vida espiritual, minar a sua fé e fazer com que você se torne adepto de crenças falaciosas e errôneas que não estão embasadas na palavra de Deus. Por isso que é importante essa comunicação, porque se de um lado eu tenho um pastor preocupado, do outro lado eu tenho também uma ovelha que se preocupa com a sua vida espiritual, e essa comunicação se faz importante. E vem então agora o papel elementar do pastor de estar sempre nutrindo as suas ovelhas, alimentando as suas ovelhas com uma grama verde, né, com um produto saudável, né, aquilo que vai trazer força, vigor, que vai sustentar a sua vida espiritual, embasado na palavra de Deus, preservando essa ovelha contra todos os ataques falaciosos do inimigo, inclusive de ataques religiosos, né, de investidas heréticas contra esta ovelha. No subtópico número 2 diz, depois da minha partida, que é uma frase dita pelo apóstolo Paulo no versículo 29, né, ali, quando ele diz que essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas referindo-se à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja, depois do período apostólico no futuro. Paulo, ele foi um dos maiores combatedores de heresias no seu tempo, né? Vale lembrar e ressaltar aqui que já no período apostólico, no período paulino, se assim posso dizer, já existiam grandes movimentos heréticos tentando minar a fé da igreja, como os judaizantes, os agnósticos e outros grupos de pessoas que tentavam aí não somente talvez modificar o sentido doutrinário das escrituras, mas também às vezes trazer elementos complementares para essas doutrinas, o que acabava também defasando e transformando essas doutrinas em doutrinas heréticas. Paulo tinha essa preocupação. Paulo ele plantava as igrejas, Paulo ensinava as igrejas, Paulo escrevia para as igrejas, evidenciando ali quais eram, né, as doutrinas que precisavam ser preservadas, né? Inclusive, quando ele aconselha a Timóteo, ele diz que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir e instruir. Então, esse é um conselho valioso que Paulo fala sobre as escrituras, de se apoiar única e exclusivamente nas escrituras para poder, então, sustentar essas doutrinas.
Paulo fala que se descer um anjo do céu com outro evangelho que não seja esse, né, ou que tenha uma modificação, que tenha uma adaptação, que tenha uma atualização, como é o termo mais famoso hoje em dia, né, que seja considerado anátema, que não seja validado, que seja maldito essa pessoa, esse evangelho, porque o único e exclusivo evangelho que nós encontramos é o evangelho bíblico, e esse evangelho ele é imutável, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa era a preocupação depois da minha partida, né? Eu olho para Paulo, mas também olho para grandes homens de Deus que deixaram a sua marca, deixaram um registro histórico, um legado, né? Pessoas que combateram veementemente as heresias, as doutrinas falaciosas, para preservar, né, a nossa identidade. E hoje nós estamos aqui, chegamos até o século XXI, mas se estamos aqui é porque teve pessoas que deixaram um rastro de integridade, de obediência à palavra de Deus. Eu sempre digo que quando você anda, por exemplo, numa BR, você olha aquelas estradas compridas, né, que parece que não tem fim, e o asfalto lisinho, né, e aí você pensa, como é bom poder andar, como é bom poder andar com o seu carro numa BR, mas se você vir para trás o tempo, você vai lembrar que alguém destrinchou aquelas estradas. Alguém teve que tirar o mato, alguém teve que tirar as pedras, alguém teve que fazer o plano para poder começar a fazer o asfalto. Então, teve alguém que começou, né? E por isso que o Paulo tinha essa preocupação. Depois da minha partida, eu sei que vai vir muitos lobos ferozes, mas o desejo de Paulo é que eles continuassem firmes na fé. O subtópico número 3 diz a origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes. Olha só, o texto diz que eles surgem dentro da própria igreja, dentre vós mesmos. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. E essa é, muitas das vezes, uma triste realidade. Quando nós vemos não apenas a deturpação da doutrina fundamental, das doutrinas fundamentais, como também a supervalorização de uma teologia mística, como já diria o nobre pastor Claudinor de Andrade, uma teologia mística que se faz, né, às vezes em ambientes onde não se tem a supervisão ministerial, lugares onde as pessoas já estão se tornando adeptas de teologias como teologia da prosperidade, teologia da libertação, teologia da missão integral, que foi veementemente refutado em algumas lições anteriores. Então, essas doutrinas estão ganhando força em algumas igrejas, justamente pela falta de atenção e apoio à palavra de Deus, de observação à palavra de Deus. E aí se faz teologias místicas, nós estamos falando por um público pentecostal, genuinamente, classicamente pentecostal, como somos, né? Que acredita na atualidade dos dons espirituais e que acredita na manifestação do poder de Deus. Nós somos pentecostais, mas devemos cuidar também com alguns exageros e a falta de equilíbrio no que diz respeito à nossa teologia. Ser pentecostal não é apenas o momento que nós estamos ali glorificando, que é muito bom por sinal, mas também é uma teologia histórica, é uma teologia clássica, é uma doutrina que nós preservamos e cuidamos com todo zelo, porque é um presente de Deus para nós. Devemos estar atentos para que isso não ganhe força, vai surgir do meio, e muitas das vezes surge pela ignorância, mas muitas das vezes surge pela maldade, e precisamos estar atentos e cuidando para que isso não aconteça. Nosso tópico de número 2 diz, o que é apologética? Essa pergunta, ela tem origem no final do subtópico de número 3, do tópico 1, que fala sobre a importância, né? Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominado de apologética. E então surge essa pergunta, o que é apologética? E no subtópico número 1 temos aqui a definição, eu vou ler um pedacinho aqui, diz o seguinte, a apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias.
O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. O termo grego traduzido por responder em preparados para responder com mansidão. Essa aqui é uma definição. A palavra apologética, que vem de apologia, tanto que esse termo já, nós vemos que ele não é exclusivamente cristão. Nós temos o termo apologia hoje sendo usado com frequência no que diz respeito também a viés político, né? Fez apologia ao crime, fez apologia ao abuso, fez apologia e aí começa, né, uma série de elementos que se pode ser feito uma apologia, ou seja, uma defesa para. E aqui nós temos a apologética, apologia cristã, apologia doutrinária, né? Então essa apologética ela tem um viés mais enraizado no que diz respeito à defesa da fé, defesa da Escritura Sagrada. Porque nós somos, como eu já falei aqui, pentecostais, mas a nossa fé é uma fé racional. Nós não estamos vinculados, né, a um fideísmo. Né? O que é um fideísmo? É uma fé cega. Por que você acredita nisso? Eu acredito porque me ensinaram. Eu acredito porque a igreja acredita, eu acredito porque o pastor prega. Não. Nós não cremos baseado no que alguém pensou. Nós cremos porque a palavra de Deus expõe essa verdade. E a nossa fé não é uma fé irracional, uma fé sem lógica, uma fé sem respostas. Não. A nossa fé, ela tem respostas, ela tem sustentação clara e bíblica. É por isso que nós usamos e apropriamos da apologética para defender a nossa fé. Quando alguém te perguntar por que você acredita que Jesus é Deus, você tem o recurso apologético para dizer: eu creio em Jesus, que Jesus é Deus, porque João 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e você pode usar várias ferramentas para poder defender a sua fé. Se alguém perguntar por que você crê na Trindade, por exemplo, né, que são 3 pessoas subsistindo, né, eternamente, um Deus único que subsiste através de 3 pessoas, você tem respostas bíblicas claras. Não é assim, eu acredito porque recebi uma revelação. Não. Você crê porque a Escritura revela, e você tem base para defender a sua fé. Então, isso é basicamente a apologética. O subtópico número 2 diz: a que defesa Pedro se refere? Né? Esse termo, apologia. Olha só, há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra, apologia, aparece nesse sentido no Novo Testamento como defesa de uma acusação, tanto formal quanto informal. E o versículo 16 fala do bom testemunho cristão, que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, resposta ou a explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. Isso diz respeito à doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal no ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo e de Agripa, na mesma audiência, né? Tem esse episódio de Paulo, mas também tem o episódio de Pedro pregando, trazendo, né, a defesa sobre o argumento pentecostal. Tem a defesa também, a argumentação do primeiro mártir, que foi Estevão, falando sobre a Escritura. Então, nós temos um ambiente hostil, um ambiente em que está sendo banalizado, né, a fé cristã, e ali homens de Deus se levantando como verdadeiros guerreiros da palavra para combater e também defender a sua fé. Há momentos em que nós vamos precisar refutar, há momentos que vamos precisar falar claramente contra outras heresias, mas tem momentos que nós vamos defender nossa fé na pregação, justificando, mostrando e apontando na Escritura a razão pela qual nós cremos, e através dessa defesa da fé, nós vamos conseguir alcançar muitos corações e muitas pessoas se renderão a Cristo através das nossas vidas. O subtópico 3 diz: por que devemos combater as heresias? Por qual razão? Primeiro,
para a defesa própria. Os cristãos devem estar informados daquilo que vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los biblicamente. Não é incomum nos dias de hoje você encontrar uma diversidade de pessoas, né, adeptos de outras religiões, também de seitas, né, estamos falando aqui de seitas, de heresias, e essas pessoas estão cada vez mais investindo fortemente em evangelismo, né, em levar essa mensagem mesmo que errônea para pessoas. E com certeza essa mensagem vai chegar até você um dia. Se não chegou, um dia vai chegar. E como é que estamos? Será que estamos preparados para refutar? Lembrando que refutar não é brigar. Refutar é mostrar biblicamente. É uma forma prudente de você expor a sua fé, de manifestá-la, né, através da palavra de Deus. Mas eu preciso estar preparado para que eu não seja pego de surpresa, despreparado, desprevenido. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus, estar preparado para combater e refutar essas heresias. Mas não somente isso. A importância de nós combater as heresias é para ajudar os outros na compreensão da própria fé. Há pessoas que estão começando, são bebês espirituais, estão nascendo agora. Essas pessoas, um novo convertido, eu sempre costumo dizer que o novo convertido ele é um papel em branco, ele está ali aberto, disposto para ser preenchido. E esse papel em branco precisa ser preenchido com a verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus. E nós somos agentes de Deus para instruir, ensinar esses novos convertidos a se alimentar da genuína e verdadeira fé cristã, para que possam estar preparados, enraizados, embasados, e no futuro também se tornarão discipuladores que nos ajudarão a combater as heresias e preservar a fé genuinamente legítima e cristã. O tópico número 3 também é uma pergunta. O que são as heresias? E o subtópico número 1 fala sobre seitas e heresias. A palavra aireses, no Novo Testamento grego, é traduzida como seita e heresias. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. Então, perceba que o cristianismo já foi chamado de seita, e até hoje, né, por alguns, é chamado de seita. Por quê? Porque o que é uma seita? A seita é aquilo que se opõe aos meus princípios e aos meus valores. Falando de cristianismo, é aquilo que se opõe aos meus princípios e meus valores doutrinários. É aquilo que confronta diretamente aquilo que eu acredito. É aquilo que tenta, de alguma forma, desconstruir aquilo que já foi, ao longo de muitos anos, construído. Então você imagina o cristianismo, por exemplo, como uma religião embrionária, como uma resposta, né, de certa forma, se tornou uma oposição, por exemplo, ao judaísmo, a outras religiões, e essas religiões preservam lá os seus valores, seus princípios, e ao observar o crescimento da igreja cristã, a denominaram também como seita. Isso é só um exemplo para mostrar que o porquê nós defendemos a nossa fé. Por que nós somos tão categóricos? Porque aqueles que se opõem à palavra de Deus, rejeitam a palavra de Deus, defendem com veemência a sua fé, apontando o cristianismo como seita. E nós também, que somos portadores da verdade, embaixadores de Cristo. A verdade não é que nós somos a verdade, porque a nossa verdade humana ela é relativa, de fato, né? Somos tendenciosos, inclinados, mas eu me refiro à verdade de Deus, a verdade exposta nas Escrituras. Nós somos portadores dessa verdade, também devemos defender essa verdade com veemência. Devemos defender com profundidade, com valores, para que essa fé se sustente. Por isso que a Bíblia traduz essas palavras, né, a palavra aireses, como seita, como heresia, ou seja, aquilo que se opõe à verdade de Cristo. Airés no Novo Testamento, este vocábulo aparece com o sentido de partido
espírito sectário, né? Partido ou espírito sectário. E nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. Perceba que, se nós formos a fundo, nós temos uma problemática, como por exemplo a problemática que nós encontramos na igreja de Corinto. Tínhamos ali pelo menos 4 partidos. Tínhamos o partido de Cefas, o partido de Pedro, tínhamos o partido de Apolo, tínhamos o partido de Paulo, né? E também tinha o partido de Cristo, que talvez seria o pior, o mais difícil de lidar, né? Não aceito submissão, não me submeto a ordens humanas, é apenas Jesus. Então perceba que dentro de uma única igreja havia 4 partidos. E o texto aqui, a palavra aireses, que também é traduzida como seita, em algumas passagens, ela tem o sentido de partido ou espírito sectário, sectarismo. Né? O que é o sectarismo? Sectar é tirar, é fazer uma panela, é fazer um grupo específico, criar um partido, criar um sindicato. Então, esse é um problema real que precisa também ser combatido. E perceba que, nesse aspecto aqui, estamos falando de doutrina, de teologias. Havia um grupo lá que acreditava na razão, valorizava mais a razão, o espiritual deixava de lado, que era o grupo de Apolo. Tinha um grupo que valorizava mais a lei, o legalismo, o grupo de Pedro. Tinha o outro que combatia esses dois, que era o grupo de Paulo, mas também havia os seus exageros. O grupo de Cristo são partidos dentro de uma mesma igreja. Isso também é um perigo e precisamos cuidar e combater para que isso não aconteça, porque a igreja ela é uma unidade, é um corpo, não pode haver partidos. Nós somos um corpo, precisamos andar em harmonia. O subtópico número 3 fala sobre heresias de perdição. É nessa passagem que a hereses apresenta o sentido de erro doutrinário como a heresia, propriamente dita. No campo teológico que nós conhecemos hoje, as heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã, no que diz respeito a Deus, Trindade, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, ao ser humano, natureza, pecado, salvação, origem, destino, aos anjos, à igreja, às escrituras sagradas. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. É aquilo que eu já havia dito lá no início do nosso comentário aqui, sobre essas doutrinas fundamentais. Quando toca na divindade, quando toca no aspecto salvífico, é um perigo muito grande. O fato de negar a divindade de Jesus, né, de tocar na Santíssima Trindade, naquilo que a Bíblia expõe, naquilo que a Bíblia já nos revelou, nós corremos um grave risco. Por isso que nós preservamos essa doutrina, porque nós acreditamos num Deus único, que subsiste através de 3 pessoas, o Deus Pai, que através do seu Filho criou todas as coisas, porque o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e tudo que foi criado por Ele, e o Espírito que é o outro Consolador dito por Jesus, sui generis, do mesmo gênero. Jesus disse, eu vou deixar outro Consolador, ou seja, do mesmo gênero, indicando que Ele é Deus, com os mesmos atributos. Se de um lado tem o Deus, que para ser Deus precisa ser eterno, eu tenho Jesus, que é o Pai da eternidade. Se é para ser Deus precisa ser onipresente, eu tenho Jesus, que onde tiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome ali eu estarei. E da mesma forma, o Espírito Santo, aonde estiver, aonde eu descer, aonde eu subir, Ele está lá comigo. Ou seja, Deus é um, subsiste através de 3 pessoas, e nós não podemos deixar que as heresias, que essas seitas ganhem força e consigam atingir nossos membros. Precisamos lutar contra isso, como diz aqui o nosso texto áudio, que está lá em Judas 3. O texto é muito claro, né? Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrevermos a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Precisamos batalhar pela fé, é literalmente guerrear, combater, lutar
contra essas vis heresias, para que a igreja do Senhor Jesus se fortaleça na fé. A conclusão diz que os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Finalizamos com a seguinte pergunta para a reflexão: estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Fica aqui um questionamento para mim, para todos nós. Que Deus possa nos dar graça. Deus te abençoe. Essa foi a lição número 1. Aguardo você na próxima, se assim Deus permitir. Até mais. Paz do Senhor.